Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Olá, Claudete, Olá, Cristina. minha querida. Oi, minha princesa. Que bom. Bom para mim, né? Essa satisfação para mim, para todo mundo que está aqui, né? Para a gente dividir esse espaço de conhecimento, né? Difundir, levar mais conhecimento, mais autorresponsabilidade, levar mais amor para o mundo e para falarmos hoje de frequências, principalmente, manais, círculos de luz, desse mundo lindo. Então, nós estamos aqui com a Claudete Nóbrega, helper da Regional Paraíba, professora. Pedi para você, já apresentei você, mas pedi para você, então, se apresentar e, se puder, dar um início do que é a frequência, fazer um ancoramento, acho que cabe, né? Nós fazemos. Isso. Fazer um ancoramento que já é o próprio retrato do que é a frequência, né? Do que é esse trabalho. Podemos? Se você Exato. puder conduzir, Podemos, agradeço sim. imensamente. Eu te agradeço, Cristina. Então, eu quero dar as boas-vindas a cada um de nós. É com muita alegria que eu estou aqui na noite de hoje, a convite da Cristina, para a gente falar sobre frequências de brilho. Mas antes de falar a respeito, eu gostaria de convidar todos nós a trazermos as mãos, encontrando os polegares, em forma de prece, na linha mediana do nosso corpo. Então, toque com os polegares no centro do seu peito e leve a sua percepção consciente para o seu centro luminoso, esse centro de acesso divino do seu coração sagrado. Leve a sua percepção para esse centro de luz, esse sol radiante no centro do seu peito. E quando você perceba uma pulsação, qualquer que seja a forma que se apresente para você, afaste as palmas das suas mãos. Mergulhe para dentro do espaço do seu coração expandido. E desse lugar, em contato com o seu coração sagrado, abra-se a você mesmo. Abra-se a bênção deste momento. Neste lugar de ancoragem, invocamos a presença de Espírito dos Pleiadianos, a presença de Jesus Cristo, a presença de Mãe Maria, a presença do nosso coração sagrado, de modo que possamos tocar uns aos outros e expandir essa radiância para toda a nossa humanidade. Tome uma respiração consciente para dentro do espaço expandido do coração sagrado, levando o seu toque de consciência para o núcleo central. Essa joia preciosa no centro do seu peito, o seu coração. E ao fazê-lo de algum modo, seu coração expande mais ainda. Então traga a percepção expandida para o espaço entre as palmas das suas mãos. Este é o espaço multidimensional do coração sagrado. E você respira para dentro deste oceano de luz e de amor. Abra-se à plenitude deste momento, que possamos nos sentir e nos movermos, amparados e ancorados na luz, no amor e na sabedoria do Cristo. Que assim seja. Cada um no seu tempo, vai abrindo os seus olhos e soltando as suas mãos, sustentando o espaço sagrado do coração expandido, de modo que nós possamos trocar a partir desse ponto. Então, vamos tomar uma respiração consciente, permaneça como espaço expandido, soltando as mãos, mas com a consciência da expansão, para que a gente possa falar sobre frequências de brilho, falar sobre o maná e sobre os círculos de luz. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, quero falar da minha alegria desse momento, de falar de algo que eu amo, que eu vivo,
há 18 anos, né? Tem sido a minha vida, junto com toda a metodologia que o Caminho do Báfalo nos traz e me traz. Como a Cristina falou, eu sou responsável pela Regional Paraíba e também tenho organizado os cursos de frequência de brilho aqui e organizei por 7 anos a vinda de Cristine para fazer transmissões abertas ao público e seminários ao longo desses anos. Então, hoje, eu quero primeiro honrar e agradecer a presença de Cristine, a energia, a força e a garra com que ela sustenta ancorar nesse plano de realidade da terceira dimensão as realidades multidimensionais, vivendo a cada momento e trazendo para que todos nós possamos usufruir e mergulhar dentro dessas realidades. Então, eu quero primeiro pedir para todos tomarem uma respiração consciente. A respiração consciente, você inspira e expira pela boca. Então, eu quero começar falando sobre frequências de brilho, esse sistema de cura avançado que a Cristine Day tem trazido e ancorado no planeta, né, com muita alegria, com muita integridade. E o que frequência de brilho nos possibilita? Frequência de brilho nos possibilita uma reconexão com a nossa natureza sagrada. Então, é uma grande oportunidade que nós temos de dizer sim a nós mesmos. Receber uma sessão de frequências de brilho ou passar pela iniciação dentro dos níveis de frequência reorienta as nossas células físicas. Nosso cérebro ele faz novas sinapses nervosas. Então, o nosso DNA se reposiciona. Dessa forma, a gente desperta para a realidade e para a verdade que vem emergindo no nosso planeta nesse momento. Então, é um verdadeiro upgrade dentro da nossa própria dimensionalidade física, né? Nos possibilita aqui, nessa experiência física, vivermos a nossa multidimensionalidade. Frequência também nos estabiliza e nos traz suporte, especificamente para esse momento de transição que o planeta está passando, né? Então, através do trabalho de frequência de brilho, a gente resgata as chaves da nossa própria transformação pessoal. A nossa jornada de volta para casa, de volta para nós mesmos, para o espaço do nosso coração sagrado. Frequência de brilho nos ajuda a nos conectarmos ou reconectarmos com os reinos sagrados superiores de luz e amor, de beleza, com a vastidão do universo. Dessa forma, ocorre uma reconfiguração elétrica nos nossos corpos. Inicialmente no nosso corpo físico, as nossas células recebem mais energia. Se elas recebem mais energia, elas sustentam, né, uma realidade mais ampla e nos possibilita... Ai, bichinho. E nos possibilita essa jornada de volta para nós mesmos. Gradativamente, a gente vai assumindo o nosso poder pessoal, a nossa capacidade real. Essa reconfiguração elétrica nos possibilita esse adentramento aos níveis superiores sagrados da nossa própria luz, da nossa própria capacidade de amar. Desta forma, nós acessamos as mais altas perspectivas do eu. Então, nosso eu superior, nosso ser superior, é ativado grandiosamente dentro das frequências de brilho. A gente começa a acessar essas realidades físicas e da multidimensionalidade. Frequência também ativa as nossas memórias e despertam esse potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. E que nós não usamos quase nada, é uma fração muito pequena, a fração que nós utilizamos do nosso potencial. Há muito mais para ser aprendido, para ser degustado por nós, né? Para ser vivido. Através de frequência, a gente também vive uma limpeza nos nossos corpos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Então, cada vez que a gente recebe uma sessão de frequência ou a iniciação dentro dos níveis, todas as nossas células recebem uma nova qualidade vibracional. Dentro dessa nova qualidade vibracional, nós vamos movendo véus e selos que nós guardamos, né, que nos manteve protegido
devido à nossa ignorância. Ignorância da nossa própria luz, da nossa própria força, da nossa própria capacidade de amar. Então, esses véus, esses selos nos impedem de olhar para nós mesmos, de assumir a plenitude daquilo que somos. Então, nós, através de frequência, abrimos esses selos e encontramos o tesouro, o manancial disponível, que está guardado aí, pronto, à espera de que a gente toque e traga para a superfície. Removemos os véus que nos impedem de sustentarmos plenamente aquilo que somos. Ao movermos um véu com um selo, nós soltamos muitas estruturas velhas. Junto com essas estruturas velhas, vão também padrões de crenças. A nossa ideia equivocada de que precisamos lutar por tudo, todo o esforço que a gente acredita que precisa fazer, isso tudo cai por terra. E a gente começa a encontrar um novo lugar. E esse novo lugar diz respeito a remover as limitações criadas pelo ego. Uma das coisas que a gente mais aprende em frequências de brilho e põe em movimento é soltarmos-nos do drama, soltarmos-nos da vitimização, soltarmos-nos da intensidade. Então, a gente vai aprendendo a soltar camadas e mais camadas dessas nossas distorções, e isso vai nos possibilitando um retorno à nossa forma original, ilimitada. A nossa forma, ela é ilimitada, ela é vasta, mas a gente não conhece. E a gente vai progressivamente acordando esse nosso potencial ilimitado. Dentro de frequências de brilhos, nós temos 52 níveis de ativação. Eu recebi o meu nível 52 faz pouco tempo, né? Então, assim, é um upgrade na nossa energia. Além dos 52 níveis, o trabalho com o maná, que é o alimento energético espiritual dimensional. Então, o maná é uma substância física, é uma substância que nós paramos de produzir quando o nosso potencial ilimitado ficou bloqueado por camadas e camadas da nossa ignorância. Então, observem, nós temos os 52 níveis de frequências de brilho, nós temos o trabalho do maná, temos o trabalho dos círculos de luz, temos o trabalho dos reinos superiores, são muitos os trabalhos que frequência oferece. Cristina, você pode me interromper e perguntar no horário que você achar que deve, ok? Então, o maná é um alimento energético dimensional que nos possibilita trabalhar nas memórias celulares, no nosso corpo físico. Nos possibilita trabalhar profundamente a conexão entre o nosso coração e o nosso estômago e o nosso coração. Nós temos equívocos, nós temos padrões familiares, nós temos padrões de dependências emocionais familiares que nós transmitimos, né? E levamos isso para a nossa forma de alimentação física e para evitarmos a nutrição energética e espiritual. Então, através do trabalho com o maná, nós liberamos emoções e liberamos reações emocionais. Movemos bloqueios complexos que nos impedem de sermos felizes, de estarmos pulsando e pulsantes plenamente na vida. O trabalho com o maná também nos possibilita abrir a nossa própria luz. Nós vamos aprender como trazer para a consciência, como produzir essa substância energética altamente nutridora, produzir, ingerir e digerir. E a capacidade, a nossa disposição fica muito mais fácil, né? A gente tem uma abundância ilimitada que a gente não utiliza. Também através do maná, nós nos movemos para fora do drama, da vitimização e de uma coisa que o nosso ego ama: luzes, câmera e ação. Nosso ego gosta disso. Então, a gente passa a abrir mão disso. E a gente passa a nos apropriar de como nós somos, com a nossa singularidade, com os nossos erros, com os nossos acertos. E vamos trazendo, desta forma, uma nova expressão da nossa própria consciência. E vamos aprender novas maneiras de nos alimentarmos, inclusive fisicamente. Então, durante o maná, a gente aprende como nós negamos a nos nutrir. Porque a gente espera que os outros nos dê aquilo que só nós podemos nos proporcionar.
A gente fica esperando que pai, que mãe, que o parceiro, que os filhos, que os amigos, que a nossa repartição de trabalho, né, que o governo, que o presidente da República, enfim, que as figuras de autoridade nos proporcionem aquilo que só nós, no momento, podemos proporcionar a nós mesmos. Então, a gente traz mais luz, muito mais luz para essa forma de nutrição, né? E à medida em que a gente vai se apropriando dessa nova forma de nutrição energética, vibracional, multidimensional, nós vamos saindo da cruz onde nós nos colocamos, da cruz do sofrimento, da cruz da ignorância, da cruz da transferência da nossa responsabilidade pessoal para as outras pessoas, né? Para o mundo, para Deus, que a gente ama transferir, né? E a gente vai aprendendo a sair desse lugar. Desta forma, nós vamos assumindo nossa vida da forma como ela se apresenta. Nossa vida, ela é linda, ela é bela, ela é vívida, mas a gente não vive essa vivicitude da vida, porque nós estamos apegados a essa cruz do sofrimento, do difícil, né? Do que é extremamente difícil, de que precisamos fazer sacrifícios, porque nós estamos viciados na dor, na ignorância sobre nós mesmos, na ignorância no sentido de rudeza, ignorância no sentido de ignorar que nós somos proprietários desse manancial incomensurável, né? De beleza e de harmonia. Dentro do maná, a gente também se move para fora da dor. A dor de não termos o que desejamos. A dor de exigirmos que inicialmente os nossos pais, depois a vida nos proporciona aquilo, né? Seja o que for esse aquilo. Nós aprendemos a curar a nós mesmos dentro de nós. Dessa forma, nós ressignificamos a nossa história. Nossa história começa a ter uma outra expressão. Então é muito legal quando a gente pode se apropriar disso, quando a gente pode simplesmente soltar o drama e aprender a deslizar com o que quer que se apresente para nós agora. Um passo por vez. Veja, o maná é uma substância nutritiva de padrão vibratório alto, de uma elevada frequência vibratória. Ele também é um suplemento nutricional energético. Algumas pessoas correm o risco de viverem só da produção do maná. Para isso, precisam passar por um treinamento mais específico. Mas a gente começa a produzir o maná de forma espontânea. Agora mesmo eu estou falando com vocês, meu corpo está produzindo maná. A gente passa a produzir essa energia de vitalidade, de alegria, de bem-aventurança interna, progressivamente, porque nós despertamos para a cura e para a nossa transformação pessoal. Como é um suplemento nutricional energético, a nossa capacidade ficou impedida há muito, muito tempo atrás. À medida que nós vamos nos apropriando, nós temos um disco energético no nosso cérebro que durante o treinamento do maná, ele é reativado. E ele nos ajuda a fazer contato com essas nossas potencialidades. E a gente começa, então, a nos conectarmos de forma consciente com o nosso coração e com o nosso estômago. Dessa forma, a gente vive uma bela transformação. Uai, a gente vive uma bela transformação. Porque a gente vai ativando o nosso estômago para novos níveis de realidade, de delicadeza, e o nosso coração para novos níveis de amor. Mas também acontece algo muito lindo no maná. Nós ativamos novas áreas do nosso cérebro. Nós ativamos um potencial extraordinário no nosso cérebro. Isso vai aumentar a nossa saúde física, consequentemente, vai ajudar na cura das nossas doenças físicas. Então, observem que o maná é um grande potencial de luz e de amor disponível. Todos nós temos a capacidade de produzirmos essa substância nutricional, mas nós precisamos querer. E precisamos ativar esse disco que está inativo no ser humano desde que nós começamos a perder, ou melhor, eu vou consertar o termo, desde que nós começamos a utilizar o nosso poder de forma equivocada, né? Então, desde que a gente começou a fazer isso, a gente foi perdendo gradativamente a capacidade de produção dessa substância nutricional de alto padrão vibracional. Então, durante esse treinamento de 3 dias, a pessoa aprende a produzir, ingerir e digerir esse alimento,
que vai nutrir não apenas o corpo físico, vai nos trazer uma saciedade, porque move as nossas emoções, os nossos sentimentos mais profundos, e essa saciedade vai nos dar uma nova ordem e organização nas nossas vidas. Agora eu quero pedir uma respiração consciente, como a Cristina já nos contou a respeito. Então, uma respiração consciente, uau, para a gente poder soltar um pouquinho mais e a gente poder adentrar do maná para os círculos de luz. Então, vamos olhar agora esse conjunto, né? Nós falamos sobre frequências de brilho, falamos um pouco sobre o maná, há muito mais para ser dito. Mas falamos um pouco sobre o maná e agora vamos falar um pouco dos círculos de luz. Porque nos círculos de luz, nós nos abrimos para fazer um mergulho, onde quer que a gente esteja, qualquer que seja o ponto que a gente se encontre. Um mergulho para a gente poder criar nosso próprio círculo de luz, para que a gente se aproprie deste manancial. Os círculos de luz é criado a partir de uma geometria sagrada específica para você. Nós criamos o nosso próprio círculo de luz e vamos dentro dele, nos movendo para uma realidade terrestre, nessa terceira dimensão que nós estamos, com mais inteireza e amor. Observem que eu estou falando de um conjunto, estou falando de frequências de brilho como um todo, estou falando da capacidade nutricional que frequências de brilho nos traz através da produção do maná, e agora estamos falando dessa estrutura da geometria sagrada, que são os círculos de luz, onde a gente vai, durante 3 dias, aprender a dar nascimento a novos níveis da nossa própria luz. Nessa terceira dimensão, aqui e agora. Christine Day, ela é a fundadora de Frequências de Brilho, ela nos traz o círculo de luz e ela nos fala e nos recorda que o círculo de luz é um útero energético, que ele foi concebido para que a gente se alinhe à nossa própria frequência individual, singular, neste universo de residências. Então, o nosso círculo de luz é a nossa assinatura energética. Nós montamos um círculo de luz, a gente está dentro de uma geometria sagrada específica, singular. Então, essa membrana, que funciona como uma placenta dentro desse útero energético, nos nutre, nos dá suporte, nos dá aterramento, ground, ancoragem, para que a gente dê nascimento à nossa própria grandeza, nossa própria capacidade, né, de sustentarmos aquilo que somos. Os círculos de luz é uma câmara multidimensional, onde você aprende a mergulhar nos novos níveis do seu poder real. E a gente descobre como assumir esse poder real no mundo, passo a passo. Também ele nos possibilita a abertura para os reinos superiores, de forma que a gente possa receber iniciações poderosas, à medida que a gente vai estando pronto. Então, quanto mais a gente faz o círculo de luz e se beneficia dessa geometria sagrada, mais a gente ancora novos níveis da nossa realidade nos reinos superiores, dentro desse universo imenso de residência que nós vivemos. E nós vamos poder ativar níveis cada vez mais altos da nossa criatividade e também, olha que coisa linda, dentro do círculo de luz, vamos manifestar o desejo do nosso coração sagrado. O desejo que mora lá dentro, escondidinho, que a gente nem ousa trazer para a superfície. Um desejo muito profundo, um desejo palpável. Quando a gente aprende a se mover dentro dos círculos de luz, a gente também aprende a manifestar o desejo do coração. Qualquer que seja o desejo do nosso coração sagrado, ele é bem-vindo. Ele nos conduz ao próximo passo. Nós também aprendemos a criar essa própria geometria sagrada. Ela é única a cada momento. Dentro dela, nós nos movemos com inteireza, com grandeza, com singularidade. A grandeza, ela é singular. O nosso poder pessoal, ele é singular quando a gente aprende. Nós não precisamos usá-lo para machucar nenhuma outra criatura, nenhum outro ser, nenhuma outra expressão de consciência. Então, essa geometria sagrada, ela é montada cada vez que a gente
Senta e utiliza os nossos 6 cristais ao redor de nós para esses cristais, eles entram numa sinergia específica e essa estrutura da geometria sagrada fica disponível. Desta forma, nós vamos nos movendo. Então, observem, os círculos de luz nos possibilitam acessar códigos sagrados que vão reativar o nosso centro telepático. Esses códigos sagrados, ele nos permite restabelecer um nível de comunicação telepática com esses reinos espirituais, os reinos superiores. Então, a consciência universal e as forças da natureza estão dentro, interligadas com os círculos de luz. Então, o nosso centro telepático vai trocar com muito mais habilidade nesta comunicação telepática com os reinos espirituais e com a consciência universal. E nós passamos a nos mover integrados com as forças da natureza. Isso também possibilita a gente, de forma que a gente possa se envolver plenamente com a comunidade universal. E não só com o nosso planeta Terra, mas a comunidade universal. A comunidade deste universo e dos demais universos de residência. Cada vez que a gente se apropria, que a gente desempenha o nosso papel de forma mais completa neste planeta aqui, vivendo a nossa humanidade, nós desempenhamos a nossa missão sagrada. E a nossa missão sagrada vai nos trazer um novo passo, uma nova realidade de ancoragem, aqui e agora. Então, essa geometria sagrada, esse útero maravilhoso, né, composto por filamentos de luz que nos abre esse centro telepático de maneira que a nossa comunicação fique mais fluida conosco e com todos os reinos existentes, nos levará a um contato muito especial com a nossa matriz sagrada. Então, dentro dos círculos de luz, a gente tem o contato com a matriz sagrada, que é especialmente criada para nós, de forma que nós possamos trabalhar através do nosso próprio processo de iniciação dentro dos círculos de luz. Essa matriz traz para a gente uma possibilidade de comunhão com as energias estelares. E a gente passa a viver a nossa multidimensionalidade com mais consciência. As energias estelares, elas estão dando suporte para que a gente possa viver um novo nascimento dimensional nessa época, aqui, nesse planeta, nesse corpo, com a sua família física, com a sua família de origem convivendo com você, sua família de origem estelar convivendo com você aqui e agora. Então, é muito importante essa compreensão a respeito de nós mesmos, a respeito desse próximo passo, que é o nosso nascimento dimensional. Então, esse nascimento só é possível a partir da matriz sagrada. E essa matriz sagrada vai trabalhar através dos nossos processos de iniciação dentro dessa geometria sagrada. Então, nós ativamos a nossa matriz dentro da geometria sagrada, o que possibilita para a gente esse novo nascimento dimensional consciencial, certo? A nossa consciência se abre para dar nascimento à própria luz. Observe. Nosso corpo físico, ele pode repousar. Por enquanto, a gente não acredita nisso. A gente acredita e a gente está muito estimulada no fazer, no ter que, no esforço contínuo. Dentro dos círculos de luz, a gente pode repousar e viver a receptividade sem esforço. O que naturalmente vai trazer para a gente, enquanto a gente repousa, vai trazer um rejuvenescimento natural. Esse rejuvenescimento físico, ele ocorre a partir das células do nosso corpo físico em contato com esses padrões de luz dimensionais mais altos, em contato com as energias da nossa família de origem e desse novo nascimento consciencial. Então, dentro dos ciclos de luz, nós vamos viver iniciações ativadas por uma série de códigos de despertar. Então, nós ativamos códigos de despertar dentro do círculo de luz. Esses códigos, eles são projetados para nos trazer de volta uma lembrança do nosso self transpessoal, o nosso self divino, a nossa natureza multidimensional. E desta forma nos reconectarmos a estes aspectos do nosso poder pessoal.
Esses códigos, essa série de códigos que traz o despertar dentro dos círculos de luz, nos ajuda a recordar quem somos, a recordarmos a grandiosidade e a beleza do ser que somos. Dentro dos círculos de luz, nós trabalhamos através dos diferentes estados dimensionais e utilizamos 6 cristais que são especialmente programados durante o nosso workshop de 3 dias. Então, nós programamos esses 6 cristais para sustentarem essa formação dessa geometria sagrada a cada vez que a gente entra dentro do círculo. A gente monta o círculo, a gente sustenta a matriz sagrada, a gente se abre para essa comunhão com as energias estelares, dando nascimento à nossa própria luz, ancorados a partir desses 6 cristais que ficam ao nosso redor. E esses 6 cristais sustentam esse útero sagrado, né? Onde a gente dá nascimento a novos níveis da nossa realidade. Então, eu quero pedir a todos agora que tomemos uma respiração consciente, que deixemos todo esse manancial de informações cair dentro do nosso corpo físico, dentro da nossa percepção dos nossos corpos sutis, energéticos, dimensionais, né? E através do contato com os círculos de luz, com o maná, com as frequências de brilho, a gente vai acessando cada vez mais realidades mais expandidas da nossa própria consciência. A gente vai saindo da separatividade. A gente vai saindo da divisão que o ego insiste em nos manter prisioneiro. A gente vai deixando para trás tudo aquilo que nos impede de ser o que somos. A gente vai assumindo a nossa plenitude e soltando. Como a gente tira uma roupa e solta, aquela roupa já não serve mais, já não cabe mais dentro desse novo lugar onde nós nos encontramos. O nosso self transpessoal começa a recordar e vai trazendo para a gente esse recordar de quem somos. E nós nos reconectamos progressivamente. Cada aspecto do nosso poder pessoal é recordado. Nós não estamos aprendendo nada, a gente está apenas recordando quem somos. Então, a nossa singularidade é fundamental aqui. Nós somos seres singulares. Somos perfeitamente imperfeitos. Dentro da nossa singularidade, podemos viver toda a nossa multidimensionalidade. Quanto mais assumimos a singularidade, mais a gente rejuvenesce internamente, mais a gente pode ancorar-se nessa comunhão com as energias estelares e dar suporte para nós mesmos, enquanto testemunhamos o nosso próprio nascimento multidimensional. Então, assim, a gente testemunha a nossa chegada a novos níveis de realidade. A gente testemunha através do nosso centro telepático. A gente lida com essa comunicação entre os reinos superiores, espirituais superiores. Nossa consciência se conecta com aquilo que somos, a consciência universal. Então, a gente passa a se sentir unificado. Na singularidade, nos sentimos unificados. Então, mais uma vez, eu quero pedir que nós possamos tomar uma respiração consciente. E é muito bom quando a gente pode, a partir desse lugar, desempenhar um papel completo nesse planeta, sabe? A gente pode retomar a força da nossa missão sagrada, aqui e agora. Cristina, eu não sei como nós estamos programadas no sentido de perguntas. Temos aqui um tempinho ainda. Temos? Queria te pedir algumas coisas. Como eu tenho uma natureza bastante racional, né? Eu levei um tempo bastante grande até chegar em frequências e é o que faltava, o que selou meu trabalho e respondeu muito. Então, quando você fala de círculos de luz, queria que você falasse um pouco da aplicação prática que eu sei, que é do dia a dia, assim, do quanto é interessante para nós, no nosso... Né, assim, não é um trabalho fora, para quando eu estou lá meditando, não. Mas a importância dele, quando eu tenho isso ativado, né, fiz esse trabalho, do quanto eu posso usar nos lugares que eu chego, queria que você falasse um pouco disso, né?
Como psicóloga, eu trabalho muito com laudo de bariátrica e tal. E aí, o maná, voltando no maná, a importância dele, o quanto ele realmente ajuda para as pessoas que têm aí disfunções estomacais, a própria questão da obesidade, ou seja, né? Os 3 trabalhos fantásticos trazem essa questão do processo de autocura, e isso é lindo, né? Porque é o nosso resgate. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem uma saudade, né, de nós mesmos, Isso. porque nós vamos abrindo um espaço enorme entre aquilo que o ego vai entendendo que tem que ser na vida e aquilo que é a nossa essência, né? Então, às vezes a gente sente uma saudade e não sabe dizer nem do que é um sentimento e que, na verdade, é de nós mesmos. E esses trabalhos trazem essa reconexão que vai nos fortalecer e o mundo fica completamente outro, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco desse dia a dia mesmo, assim, o quanto eles são trabalhos que nós usamos mesmo no dia a dia. Né? Quanto que acontece comigo quando eu acordo, né? Vou lá, ancoro meu maná e esse dia segue diferente. Quando eu chego no lugar, ou eu estou aqui no meu consultório, e eu abro meu círculo de luz e o quanto isso flui. Se puder falar um pouquinho. Claro, é um prazer, Cristina, poder falar E sobre não esquecer de dizer, desculpa cortar, dos trabalhos que terão seus próximos trabalhos. O workshop, eu não sei o que vai vir primeiro, se é do Maná ou se é o primeiro Círculo de Luz, tá? esse ano ainda, em dezembro. Eu posso olhar a minha data que eu deixei separada para isso, né? Depois eu também posso pôr aqui no Instagram, tá, Cláudia? Beleza. Que vai Perfeito. ter agora em dezembro, só confirmando. Vai Isso. ter círculos? Não, agora em dezembro vamos ter o Maná, em dezembro. De 18 a 20 de dezembro nós teremos o Maná. E em janeiro, segunda semana de janeiro, dias 8, 9 e 10, nós teremos os círculos de luz. Eu ia fazer o círculo de luz agora em dezembro, mas eu estava muito cansada e escolhi fazer o Maná e fazer os círculos de luz em janeiro. Então, essas são as datas, eu posso passar depois para você divulgar, eu estou muito agradecida. E eu quero trazer isso que a Cristina solicita, que o Maná e os círculos de luz não é para ser feito uma vez perdida, é para ser feito todos os dias, de preferência. A gente pode construir o nosso círculo de luz, ficarmos dentro daquela geometria sagrada por alguns minutos. Dentro dela podemos produzir o nosso maná tranquilamente, eles não são excludentes, e o nosso dia ganha um outro tônus. São ferramentas para a gente utilizar aonde quer que a gente esteja. Né? Aonde quer que a gente esteja, para que a gente possa começar o nosso dia com outra qualidade. Então, a qualidade vibracional que a gente começa quando a gente faz a construção dessa geometria sagrada, ativa esse útero energético. Nosso dia tem outra cor, tem outro cheiro, tem outro sabor. Porque nós estamos alinhados com aquilo que é o nosso poder pessoal. Nós estamos alinhados com o melhor em nós. Dessa forma, tudo o que acontece no nosso dia é bem-vindo. E a gente pode integrar passo a passo. O maná, a gente pode produzir várias vezes ao dia. Eu ainda vou voltar nos círculos de luz. Para aquelas pessoas que fizeram nível 1 de frequência, você pode fazer sessões à distância de dentro do seu círculo de luz. Isso é uma ferramenta poderosa de trabalho. Né? Antigamente não era possível, só se aplicava sessões à distância depois de um determinado nível. Com essa nova mudança planetária que nós estamos vivendo, vibracional, multidimensional, os pleiadianos criaram essa forma de que as pessoas que passam pela iniciação dos círculos de luz podem aplicar sessões à distância. Né? Então, essa é uma ferramenta extraordinária. E os círculos de luz é para ser feito. Não é só para a gente fazer a iniciação e esquecer que ele existe. É só lembrar que é um útero energético que nos possibilita esse contato com a nossa família de origem, com a nossa consciência estelar, com os nossos níveis mais superiores, com os reinos espirituais. O maná a gente pode produzir várias vezes por dia. Se a gente está cansado, se a gente está se sentindo sobrecarregado, se a gente não está bem, a gente produz o maná. Imediatamente a nossa energia ganha outro tom, outro colorido, né? E a gente se reposiciona
dentro da nossa própria luz. Então, são duas ferramentas poderosas para que a gente use. E você não precisa passar pelas iniciações de frequências de brilho, né? Você não precisa. Você pode passar por essas duas iniciações. E se você deseja ser um terapeuta de frequências, ok. Então, você vai fazer as iniciações pertinentes aos níveis de iniciação. Mas os círculos de luz e o maná são ferramentas para você utilizar no seu cotidiário. Não é no seu cotidiano. Cotidiano é uma vez ao ano. Não. Cotidiário. É todos os dias. Então, nosso cotidiário compreende a gente fazer pelo menos um círculo de luz que norteia o nosso dia, mas o maná nós podemos produzir várias vezes no dia. A gente se depara com uma situação difícil, a gente produz o maná, isso nos traz um alinhamento energético, isso nos traz de volta para nosso coração sagrado. E daqui do coração a gente se move em direção àquilo que é necessário, o que é preciso, não mais o que eu quero, né? Então, assim, é um instrumento e uma ferramenta extraordinária, completamente disponível para você, porque só depende de você, não depende de ninguém nem de nada. Olha como é legal. Não depende de nenhuma força externa. É só você. Então, esse pote diário que a gente experimenta, né, a gente vai fazer isso diariamente, várias vezes por dia. Inicialmente, a gente sugere que as pessoas façam 2 ou 3 vezes, até que o maná se torne completamente orgânico. Só em pensar, você produz. Pensem, gente, como é legal isso. Quando você pensa na substância maná, imediatamente seu corpo começa a produzir, né? Porque o disco que é reativado no nosso cérebro, que abre novos portais dimensionais no nosso cérebro, nos conecta imediatamente com essa abundância ilimitada do universo. Então, nosso corpo produz, nós nos sentimos plenos, nutridos, podemos dar o próximo passo. O benefício disso, né? Por Ah, algo que é tão recorrente hoje em dia, que é as pessoas falarem da ansiedade, crise de ansiedade. Fiquei ansioso, né? Então, o que é que você traz agora? Eu estou numa situação e eu consigo, né? Eu aprendo essa produção, consigo essa minha reconexão comigo, né? Vou isso, trazendo este poder para mim, porque ele é meu. isso. E aqui nesse alinhamento, eu ando de um ponto completamente diferente. Exatamente. Aí, as dificuldades e qualquer impedimento do nosso dia são trazidos à luz da consciência. A gente para de fugir do que se apresenta. A gente para a viver o que se apresenta, mas a partir desse nível de integridade e de inteireza conosco. Essa é a grande beleza. Não dependemos de nada, a não ser da decisão interna de dar o próximo passo em nossa direção. Olha como isso é fantástico, gente. A gente não depende do alimento físico para fazer isso. A gente não depende de nenhum outro lugar, a não ser o lugar interno. Você está no meio de uma multidão, você produz o maná. Você está lá no seu metrô, você produz o maná. Você está dirigindo, você precisa, você produz. Né? Você está fazendo as coisas do seu cotidiano, cotidiário, que eu prefiro, né? Você está produzindo o maná, aquilo que você precisa. Uma situação difícil se apresenta, ela fica muito mais fácil depois que você está nutrido. Porque essa ligação entre estômago e coração, que a gente vai abrindo mão da dependência emocional, e de quantas vezes, quando éramos crianças, nós nos vendíamos, né? E muitas vezes a gente também recebeu essa proposta de compra da troca do nosso alimento físico pelo alimento, a barganha, a moeda de troca do alimento emocional, a gente cura completamente isso. A gente cura, gente, completamente. Então, o nosso tubo digestivo, ele tem outro formato, ele tem outra expressão, ele tem outra cor, tem outra pulsação. Então, é incrível. E nós não dependemos de nada nem de ninguém. É uma produção regular. A gente aprende a meditar. Montar o seu círculo de luz é uma meditação sofisticada. Imagina, você cria seu próprio útero sagrado para dar nascimento a um novo nível para você diariamente. Olha que coisa mais linda. Você pode nascer dentro de você mesmo para novos níveis conscienciais diariamente.
Você não depende de ninguém nem de nada. E pense no que vai acontecer de benefícios para a sua vida. Outra coisa linda que começa a acontecer. Aonde você chega, como você está em um padrão vibratório mais alto, você ativa o padrão vibracional de cada lugar que você chega. Você é uma respiração de luz aonde você chega. Precisa só se tornar consciente disso. Então é extraordinário, é de uma beleza encantadora a gente poder se mover dentro desse. Então, assim, é um convite mesmo para que cada um de nós possa se apropriar e abrir mão mesmo dos velhos padrões obsoletos, né, de comportamento e nos abrirmos para uma realidade mais avançada, uma realidade que inclui absolutamente tudo que existe. Então é um retorno para casa. Então vamos aprender a fazer isso no dia a dia, passo a passo, a cada momento. E mudar, gente, mudar absolutamente tudo. Isso é lindo, né? Uma respiração. Não sei se fui até onde você gostaria, Cristina. Não, foi, é bem isso que acontece. Eu no começo estranhava, assim, estava com um problema, esquentando a cabeça com um problema, e aí, de repente, para mim, né, fazia, sumia. E eu disse assim, nossa, mas é como se virasse uma chavinha, até eu perceber que é esse o processo, né? Isso. E a gente passa a fazer tão naturalmente que é como se você encaixasse. E aí o drama sai, e se o drama sai, você consegue olhar com consciência e seguir em frente. Mas agora você estava falando, estava rindo, que estava lembrando, né? Que eu ficava pensando, mas como assim? Né? Porque no começo a gente arrasta, né? O drama por dias, semanas e horas e fica ali. E ele vai ficando cada vez muito menor, né? Bem legal. Nós todos somos PhD em drama, em apego, em frustração, em negatividade. A gente vai saindo, a gente vai produzindo cada vez menos negatividade, porque a gente está se apropriando da nossa força real. A gente está se apropriando do nosso verdadeiro atributo divino, de co-criarmos com a divindade. A gente co-cria a nossa realidade o tempo todo. Antes sem consciência, passamos a ter consciência. E é isso que você diz, a gente vira uma chave. Que chave é essa? A consciência. Isso vai ficando orgânico, natural, espontâneo. Cada movimento que se apresenta, a gente diz, sim, eu te recebo como você é. Porque quando a gente sai do drama, a solução, o problema já traz a solução. Na verdade, não deveria ser problema, né? Mas a gente chama de problema, ok. A dificuldade que se apresenta já traz junto a saída. A solução. A solução. Então, se você não está no drama, você enxerga a solução. Se você está no drama, você não vê. Só tem drama, só existe drama. É a única realidade possível. Então, quando você traz essa sua experiência, quando eu conheci frequências de brilho há muitos anos atrás, né, 18 anos atrás, eu fiquei encantada, porque frequências de brilho me trouxe a consciência daquilo que eu vivia sem colocar nomes, né? Então, foi muito mais fácil para mim organizar todo o material que eu já vivia, que eu já trazia e que eu tinha dificuldade de dominar. Então, frequências me ajudou muito a compreender as mais variadas ou os mais variados aspectos da minha multidimensionalidade. Porque eu vivia, mas eu não sabia expressar. Eu não sabia, eu era ignorante em relação a isso, né? Então, e assim né? Assim caminhei eu com o Password, com a psicologia, e também tinha algo que eu não sabia o que era, eu queria não só entender, mas trazer também, porque como psicóloga, né, a gente trabalha muito bem no nível físico, mental, emocional, mas eu via que tinha uma coisa que faltava, sabe? Tinha um passo e eu não sabia o que era no meu processo, no processo das pessoas com quem eu trabalho. E aí eu vejo que vem os processos de frequência, eles vêm e viram essa chave que falta. E aí tudo que foi já ativado ganha uma consciência e um poder fantástico. Nós estamos acabando, né? Eu fiquei quietinha porque é muita
muito gostoso. É verdade. Quero já adiantar que nós temos um encontro em abril, né, Claudete, para falarmos de cosmologia, que é um dos trabalhos que nós teremos para o ano que vem, que também é fantástico. Amo de paixão. Todo mundo que quer saber mais e mais aí. Quero agradecer imensamente todo mundo, né, que esteve conosco e a oportunidade de difundir esses trabalhos, que essencialmente são trabalhos de autonutrição, de autoconhecimento, que faz a gente buscar dentro, não fora, né, e se apropriar de tudo que nós já temos tão pronto, né? Exato. Isso é fantástico. E sim, é verdade, esse trabalho, alguém perguntou aí se ele pode ser recebido por qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa que deseje se apropriar de si mesmo está pronto para fazer os círculos de luz e o maná. Que agora é online, né? Tem alguém perguntando aqui. É online. São trabalhos online. Nesse momento são online. Não sabemos o que 2021 nos trará, mas no momento vai. Mas há de vir. Só coisas boas, se Deus quiser. Gratidão. Obrigadão, Claudete. Lembrando que aí, na sua página e mesmo aqui, assim que você tiver, a gente já posta as datas e o contato para inscrição do que vem primeiro, neste mês de dezembro. Perfeito. Ok? Obrigada, Cláudia. Gratidão. Quero só convidar a todos para trazer a sua consciência para as palmas das mãos e devagar trazer as mãos para o centro do peito, deixando que a pressão das suas mãos no peito, a temperatura te traga de volta ao espaço expandido, a essa ancoragem de gratidão e amor ao nosso coração por estarmos juntos nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito grata, Cris. Obrigada, Cláudia. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau. Obrigada a todo mundo. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.